Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Boa noite, Maísa. Seja bem-vinda. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, todo mundo chegando. Será uma live muito especial hoje. É a primeira live que eu tenho alguém da família falando comigo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Esperar um pouquinho, todo mundo chegar para eu poder me apresentar. Hoje é uma live muito especial. É a primeira vez que eu tenho alguém da minha família comigo nessa live. Então, assim, eu tô muito contente de receber a Suiane aqui na minha live de Mulheres que Inspiram. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos na minha live. Meu nome é Elaine. Eu estou desenvolvendo um projeto para trabalhar com mulheres que sofreram com a violência doméstica. Eu sou psicopedagoga e venho realizando esse projeto de Mulheres que Inspiram para, a partir de histórias de mulheres, incentivar outras mulheres a ver que nós podemos ter outra vida, ou outras vidas, ou quantas vidas a gente quiser. A gente não precisa viver dentro de uma situação que traz infelicidade, tristeza, que nos traz doença. E, infelizmente, muitas mulheres acabam morrendo por conta de não conseguir se libertar da violência. Então eu criei esse projeto, Mulheres que Inspiram, e hoje ele acaba sendo, além de motivação, também uma maneira de informação, de levar informação para as mulheres sobre vários assuntos. Com esse projeto eu quero escrever um livro para que esse livro possa motivar o máximo de mulher possível. A minha ideia é me inspirar no livro de Sherazade, As Mil e Uma Noites, que é uma das primeiras personagens das histórias que praticou a sororidade. Então a minha ideia é fazer 1001 histórias de mulheres escritas de 100 em 100. É um projeto um pouquinho ambicioso, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá, devagarinho. E para isso, eu preciso muito do apoio de vocês, nessas lives. É uma corrente do bem, porque cada mulher indica outra mulher. Então eu tenho lives das mulheres que eu indico e lives das mulheres que são indicadas pelas mulheres que participam da live. São histórias de superação de várias formas. Cada um consegue superar da maneira que consegue. São mulheres de várias culturas, de várias classes sociais e que lutam no seu dia a dia para fazer da sua vida o melhor. O melhor que ela pode naquele momento, o melhor que ela pode naquela situação. E hoje eu vou receber a Suiane, que é minha prima. Ela é filha da irmã do meu pai. Então essa live é uma mulher que inspira, que eu indiquei, E ela tem uma história muito bonita de superação e não tinha como eu deixar de convidá-la, A partir do momento que eu olho para a minha história, com certeza ela me inspira também.
Então eu vou estar chamando ela para contar toda a sua história. É uma jovem, uma mulher. Eu coloquei lá no Instagram uma mocinha. É uma mocinha, mas que é um mulherão, que faz muita coisa, que constrói muita coisa, que desafiou muitas coisas e hoje tem aí o seu negócio, a sua profissão, suas clientes, as suas alunas. Então é uma lição mesmo de força, de coragem, de sair da zona de conforto e desafiar tudo e todos e conseguir a sua realização. Então é uma história muito bonita, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecê-la, tá? Então eu vou chamá-la. Sejam todos bem-vindos, boa noite. E depois a live fica salva no GTV para quem quiser assistir, tá bom? E olha, chama os homens também para assistir, viu? Porque a mulherada aí, ó, tá dando um show de história de superação. É bom a gente colocar os homens para assistir também. Vamos lá receber essa linda. Olha lá. Cheguei! Como é linda. Meu celular. Essa ararense. Linda. Tudo Imagina. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tô aqui ansiosa. Eu também tô. Para receber você. A live é sempre uma adrenalina. Eu já nem sei mais que número de live eu estou. Eu acho que eu devo estar numas 25 já. E a minha é... Mas toda vez é uma adrenalina, é uma alegria, é uma verdade. energia, né? É como se eu estivesse recebendo uma visita na minha casa, né? A gente se prepara o dia todo e faz uma certa meditação para poder, para que as palavras venham, né? De forma a que incentive todo mundo. Sim. E a mulherada tá chegando, olha quanta mulherada tá vindo aí para te ver. Eu falei que é para elas chamarem os homens também, porque a mulherada tá dando lição, show de superação aqui, show de empreendedorismo, né? Show de sair da zona de conforto, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Eu quero que você se apresente, seu nome, onde você mora, quantos anos você tem. Bom, meu nome é Suiane, Suiane Fernanda Mendes. A minha família me chama de Fernanda, né? Deve estar tendo uma dificuldade de me chamar de Suiane. Eu tô aqui tendo dificuldade de te chamar de Suiane. Eu acredito. Mas pode me chamar de Fernanda também. Eu tô acostumada a você me chamar de Fernanda. Tenho 37 anos. Já sou mãe, já sou avó. Sou uma empreendedora. Sou designer de sobrancelha, sou micropigmentadora, sou professora de design de sobrancelha, sou professora de micropigmentação e uma lutadora, uma sonhadora, uma pessoa muito determinada que corre atrás de o que eu quero para minha vida, eu corro atrás, independente de todas as dificuldades, porque eu vi que nada é impossível. E é isso. Isso, você é um exemplo disso, que nada é impossível. Nada absolutamente. É verdade. Você realmente é um exemplo disso. Você é muito jovem, né? Mas você tem um filho de quantos anos? O Léo já está com 20 anos. Ele então tem você 20... teve ele com 17. Com 17 anos. Quando eu tive ele, eu tinha 16, né? No ano que ele nasceu, eu tinha 16. Aí depois ele tinha, acho que 6 meses, eu completei 17 anos. É mais ou menos a mesma idade que eu tive o meu filho também. Eu engravidei com 16 e tive Carlos com 17. Olha, não sabia. Sim. Eu achei que fosse, sim, um pouquinho mais velha, né? Não, eu sou mais velha que você, mas a faixa etária que eu tive o Carlos é igual. Você tem 37, eu tenho 43.
coisa, a diferença. Ô, Fernanda, vou te chamar de Fernanda porque como eu tô acostumado, tá? Fernanda, e me fala assim, como que foi essa gravidez na adolescência, né? Imagine há 20 anos atrás, né? Sim. Como é que foi É, na sua vida? Como foi? O que você queria ser? O que você pensava para você antes dessa gravidez? Qual era o seu sim. sonho de menina? O meu sonho era ser modelo. Na época, eu até fiz um curso de modelo manequim, fiz alguns trabalhos, né, de passarela, de foto. E, na verdade, eu engravidei. Quando eu soube que eu estava grávida, eu tinha só 15 anos. Então, foi um susto muito grande. Eu não trabalhava, né, eu só estudava. O pai também, do meu filho, também só estudava, não trabalhava. E foi um susto muito grande pela idade, mas graças a Deus, a minha mãe ficou do meu lado, minha mãe é uma pessoa muito importante para mim. E eu quis casar, né? Parece que é meio absurdo. Eu só tinha 15 anos e eu quis casar. Minha mãe não queria que eu casasse e eu quis casar. E eu acabei me casando. Eu tinha 16 anos quando eu me casei. Mas eu era muito jovem, muito imatura, né? E o meu casamento acabou só durando 4 anos. Mas durou o tempo que teve que durar, né? Sim, com E a gente certeza. cresce muito, né? Mesmo com pouca idade, eu amadureci muito. E são coisas que a gente vai passar que só agrega valor depois que a gente só entende mais tarde, né? Conforme a idade vai chegando, vai entendendo. É, até eu falei para você no alinhamento, né? Se Sim. um filho meu engravidasse, né, o que, que eu falaria? Primeira coisa, não case. É, Né? E os meus dois filhos já estão casados. Imagina só, olha que e nem teve gravidez ainda, nem né? teve E o gravidez e já estão fez casados, né? mesmo. Mas enfim. E me fala assim, depois que você separou, você ficou 4 anos casada com o pai do seu filho? 4 anos. Na verdade, eu casei, aí eu fiquei 1 ano casada, aí eu me separei, ficou praticamente 1 ano também separada. Aí depois a gente acabou voltando, né? Por causa da pressão dos pais, porque eu não trabalhava. Então a gente acabou voltando. Aí a gente ficou mais 3 anos casados e acabou não dando certo. Mas aí eu já estava trabalhando, então foi mais fácil eu me separar, vamos dizer assim. Voltei a morar com os meus pais e o Léo tinha 4 anos na época. Uhum, E sim. E, ô, Fernanda, eu assim conheço a sua história um pouco, né? Porque eu também vivia dentro de uma outra história. sim, E então eu conheço as coisas que eu via e que as pessoas falavam e tal. E eu sei que você teve um momento muito difícil, né? No outro relacionamento, né? sim. Depois que eu terminei, né, o meu casamento, eu conheci uma pessoa que eu era muito nova ainda, né? Eu tinha acho que 20, 21 anos. Então, para mim, eu estava apaixonada, eu estava amando. E essa pessoa, a gente ficou 3 anos juntos e a gente chegou a morar junto e só depois que eu fui, que eu morei com ele, né? Que eu fui morar com ele, que eu conheci a pessoa que ele realmente era, né? Primeiro vem a crise de ciúme, depois vem as restrições, né? Não quero que você faça isso, faz aquilo. Ele não deixava eu ir à casa da minha mãe, visitar minha mãe, que é um absurdo isso, né? Na época Sim, eu até achava normal, porque era tipo, eu pensava na época, eu era muito jovem. E depois vieram as agressões, né? Tanto física quanto verbal. E como eu era totalmente dependente dele, porque eu não trabalhava, eu tinha medo de voltar para casa da minha mãe, porque eu recebia ameaça, ele não aceitava eu sair da vida dele, né? uhum, A única alternativa que eu tive foi fugir, né? E para onde eu fui? Eu fui para Taquaritinga, né? Seu pai me recebeu, me contou toda a história. E eu lembro um dia que foi trabalhar, eu arrumei todas as minhas coisas e fugiu. literalmente fugi daquela situação, porque eu não vi uma outra saída para minha vida. Então eu fugi
E o que que aconteceu? No outro dia, ele apareceu lá. Ele nunca tinha ido para Taquaritinga. Sei como ele descobriu. E ele foi para Taquaritinga e ele me encontrou lá. Eu lembro E disso. ele não chegou assim com violência, nada. Ele até me abraçou, mostrou preocupação. E a gente acabou voltando, né, para Arara. Tinha por que ficar mais em Taquaritinga. Sedutor, né? Chegou sedutor, encantando, preocupado, né? Porque eu sumi, porque que eu fiz isso, e enfim, né? E a gente voltou para Araras, eu voltei para casa da minha mãe, e ele continuou insistindo que ele iria mudar, e que ele ia ser outro homem, e a gente acredita, né? Eu era muito jovem, coisas que hoje eu não passo por isso por causa da minha sabedoria, por causa da minha experiência de vida. Mas naquela época eu era muito jovem. A gente tem uma Então eu imunidade muito grande. E além disso, eu falei num vídeo que a mulher, ela tem a capacidade de amar incondicional. Ela sim, perdoa, ela quer ajudar, ela quer transformar a pessoa, né? Ela sonha muito, ela vive, muitas vezes a gente vive dentro de um conto de fada. E muitas vezes é o que a gente aprende a ser, aquela princesinha, né? Ai, você é a princesa da mamãe, você é a princesa do papai. Aquilo vai entrando na cabeça da gente, que a gente aceita que a gente é essa pessoa submissa, né? Que tem é que verdade. aceitar, que tem que transformar, que tem que ajudar. E aí a gente vai tocando, né? Sim. E foi isso que aconteceu. Eu acreditei na música dele, e eu resolvi dar uma chance para ele, né? Mas na verdade eu estava dando uma chance para tudo aquilo que aconteceu acontecer novamente. E foi, infelizmente, o que aconteceu. A gente voltou a morar junto, foi burrice minha, né? Eu era muito jovem, e as agressões continuaram, as ameaças continuaram. E eu me vi novamente sem, sem alternativa para eu sair daquela situação, né? E a minha única alternativa é o que a gente estava conversando ontem. Tem muitas mulheres que aceitam aquela situação e se apegam em Deus. E a minha única alternativa naquele momento, naquela época, foi se apegar em Deus. E eu me apeguei muito em Deus. E é até pecado, mas eu rezava muito para Deus colocar uma outra mulher na vida dele. Porque eu não via outra alternativa para ele me deixar. Então, ele tinha que conhecer alguém para tipo me substituir, por mais que a pessoa fosse sofrer tudo que eu sofri, mas era o que passava na minha cabeça. Tinha que conhecer alguém. Ô, Fernanda, você chegou a ficar em cárcere? Sim, ele não deixava eu visitar minha família, ele não deixava eu visitar meu filho. Foi um período assim bem complicado da minha vida, que eu realmente eu não tinha perspectiva de vida, não tinha expectativa de vida. Para mim, eu era uma pessoa condenada àquilo. Eu só iria sair de lá morta, porque ele vivia me ameaçando e foi uma época muito triste da minha vida. Uhum, sim. E Aí, aí, o que aí foi quando eu soube que ele arrumou outra mulher. Mas ele mesmo assim não queria abrir mão do nosso relacionamento. Mas eu usei toda a minha assim. Eu fui entrando na cabeça dele que ele tinha que viver aquilo que ele estava vivendo, que eu iria deixar ele livre para viver aquilo que ele estava vivendo, porque era o único jeito de eu sair daquela situação. Então eu fui meio que apoiando, olha, se você gosta dela, você fica com ela. Se não der certo, eu vou estar aqui esperando. Mas era mentira, eu não iria esperar. Eu só queria sair daquela situação. E eu consegui sair. uhum. Ô, Fernanda, você conhece a história do Barba Azul? Não, Na história do Barba Azul, a mulher, ela passa por várias fases. E uma das fases finais é exatamente essa, quando ela se finge, né? Quando ela finge que ela tá fazendo o que ele quer, que ela sim, está agradando para poder dar, vamos falar assim, o bote final. entendi. Realmente era isso que eu estava fazendo. É E muito interessante a história do Barba Azul. Qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo só falando, contando essa história.
Eu mando às Legal. vezes para as mulheres que estão em situação de violência, porque é de arrepiar. Você se vê em cada fase da história. É uma história da mitologia. E ela é citada no livro da Clarissa, Mulheres que Correm com os Lobos, Hum, né? legal. É muito legal. E faz a gente, assim, ter esse despertar, porque o mais difícil na relação de violência é esse despertar. É você despertar para o que realmente está acontecendo, É verdade. não é? Precisa assim, acontecer uma agressão para a gente ver que a gente está vivendo num relacionamento abusivo. Porque até E então a gente enxergar. não, muitas vezes a gente não aceita, né? Não entende que mesmo tendo agressão física, você não consegue entender o que está te acontecendo. Porque Sim, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que casamento é cumplicidade, né? sim. Então você guarda aquilo que acontece lá dentro. E você não tem que falar para os outros. Isso é o que a gente vai aprendendo na vida da gente. E a gente vai colocando assim para a nossa vida. Né? E fora que você assumir o relacionamento que não está certo, é uma frustração para você como mulher, porque a sociedade também coloca que quando o casamento não dá certo, a responsabilidade é da mulher. É verdade. Né? Então você vai vivendo aquele ciclo. Sim. E muitas vezes as agressões era terminava a agressão e era tipo, olha o que você me fez fazer. Você me tirou do sério. E sempre assim, então a culpa era sempre da vítima, né? Não é? Olha o que você. Muitas vezes eu cheguei e pedi desculpa por ter apanhado. Então eram umas coisas Sim, assim absurdas, umas sim. coisas absurdas. Porque aí você fica se perguntando, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu fui lá? Por que que eu É, falei? Né? é verdade. É exatamente assim. E você disse que se apegou em Deus, Sim. ele arrumou outra pessoa, A pessoa, eu dei o maior apoio, eu dei de graças a Deus. E, se fingiu e de morta, né? Se fingiu de morta, né? realmente ele é, foi seguir a vida dele com essa pessoa. Eu voltei para casa da minha mãe, eu me lembro até hoje, foi num sábado de manhã. Meu pai foi me buscar, foi uma felicidade assim imensa. Só que eu achei que o pesadelo tinha acabado e não tinha acabado, né? O pior aconteceu depois que ele tava, que a gente tinha largado. Ele já estava com a pessoa que ele tinha me deixado para ficar com essa pessoa. E eu fui viver minha vida. E eu conheci uma outra pessoa. E quando ele soube que eu tava com essa pessoa, né? Ele não aceitou que eu tava com essa pessoa e ele tentou me matar. E ele me deu 2 facadas. Eu não sei se você lembra, não sei se você soube na época. Não, E eu não lembro disso. Agora sim, me arrepiou o corpo inteiro. Meu Deus, eu não sabia disso. foi bem triste. E ele me deu 2 facadas. Não foi um lugar que, nossa, quase morri. Assim, você levar 2 facadas, independente do lugar que seja, assim, a primeira facada eu já sabia que eu ia morrer. Falei, se ele me dá outra, ele vai dar para matar. Aí ele me deu uma outra facada, eu falei assim, não, a próxima. Tá. Eu fiquei esperando a morte aquele dia. E graças a Deus eu consegui acalmar ele, eu consegui tirar a faca da mão dele. Eu até pensei em matar ele, porque até então seria uma legítima defesa, mas eu falei, não, não vou me sujar, eu não vou carregar a morte dele nas minhas costas o resto da vida e sair da casa, né? Porque a gente tinha separado e a gente tinha algumas coisas pendentes e ele me ligou, ele falou assim, olha, tem como você vir aqui para você pegar tal coisa, pode ficar tranquila. A namorada dele na época ia estar com a namorada estava na casa, então eu fui tranquila. Eu cheguei lá, ela estava lá e ele deu todo o show dele de ciúmes na frente dela. Ele me agrediu na frente dela e me deu 2 facadas na frente dela. E depois, nós duas, a gente viu, também ela ficou com medo, né, dele fazer alguma coisa para ela. E nós duas conseguimos acalmar ele e tirar a faca dele. Aí eu consegui sair da casa e fui para o hospital. E também depois envolveu polícia, eu fiz boletim de ocorrência, né?
E daí, por diante, a minha vida foi viver de porta trancada. Eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de deixar o portão aberto. Foi complicado, assim. Ó, Fernanda, o Bruno tá dizendo que tá travando um pouquinho o seu som. Tá travando mesmo, aqui para mim Tá também. Tá, tá e travando um pouquinho. Eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada à internet, mas vamos continuar. Ô, tá. Fernanda, eu não soube desse, eu não acho que eu não soube desse ocorrido, né? Como eu disse, eu também vivia numa outra história, né? Então eu vivia num sono profundo. Hoje eu sei que é um sono profundo mesmo, né? É estudado até na psicanálise e em várias ciências aí que estudam a questão da violência, né? Sim, Então, assim, eu não soube disso, assim, eu sei, graças a Deus que você conseguiu se libertar, né? E você sabe que 50% das mortes, elas ocorrem mesmo nessa fase aí, após a separação, sim. né? Os feminicídios, na maioria deles, é após a separação que acontece isso. A Elete está dizendo que história de vida, hein? Pois é. É, poucas pessoas sabem. Você mesmo, que é da minha família, não sabia disso. E pouquíssimas pessoas sabem. E tá travando ainda? Tá travando um pouquinho. Ah, e agora? O que que eu faço? Vai falando assim, tá dando para entender. A pessoa só tem que prestar um pouquinho de atenção, mas tá dando para entender. Tá. Agora eu não lembro o que que eu tava falando. Você disse que eu não sabia, que poucas pessoas sabem. É uma parte da minha vida que, se eu for contar a minha vida para alguém, é uma parte que eu não gosto muito de falar. Porque quando eu lembro, dói, né? E... Mas graças a Deus eu passei por isso e hoje eu sou o que sou porque eu passei por tudo que eu passei. Uhum. Então é uma parte que é difícil para mim e é isso. Eu só tenho que agradecer a Deus por não ter acontecido algo pior, né? Sim. Ah, Ô, Fernanda, assim, eu também fico muito emocionada, viu? Assim, porque as tuas irmãs estão colocando aqui, né? Que é um sim, sofrimento para a família inteira, né? Porque, assim, primeiro que quando a gente está numa relação assim, eles falam, eles conseguem enxergar de fora, mas a gente não consegue, né? E sim. depois, quando acontecem essas coisas ruins, todo mundo sofre junto, todo mundo adoece junto, todo mundo acaba ficando assim naquele desespero de mãos atadas, né? É verdade. E assim, graças a Deus mesmo que você foi uma mulher que conseguiu sair, sobreviver, né? Imagina, um quase assassinato, né? Foi. E o pior é que depois eu tive que ainda retirar a queixa, porque eu continuei recebendo ameaça. Então eu tive que retirar a queixa, tipo, para não prejudicar ele, né? E eu tirei também para ver se eu tinha um pouco de paz. Sim. É a lei, né? A lei brasileira, isso já faz quantos anos aí? Faz uns 15 anos ou 10 anos? Faz mais, faz por aí, né? Faz uns 16 anos. E a gente vê que as leis no Brasil só pioraram, né? Sim, não teve uma evolução nessa parte, assim. Lógico Por que mais tem a lei da Maria da Penha que veio aí para modificar, mas infelizmente ainda assim tem muita gente trabalhando em prol, muita gente fazendo a diferença, mas não é o suficiente, porque é uma questão de educação também, é uma questão educacional, desde a criação dos filhos, né? De como olhar a mulher dentro da sociedade. sim, Né? passou. A Paula está dizendo, é uma história para emocionar mesmo. A Juliana também está aqui com a gente, ó. A Juliana Ah, aqui da cidade. A Juliana é muito sua fã, viu, Fernanda? eu fã Logo que dela. ela viu,
logo que ela viu o post, ela já falou: ah, eu não vou perder, eu não vou perder. E assim, a gente fica tão emocionada, né? E me fala assim, depois que você conseguiu, você vivia com muito medo, então, né? Sim, foi um período muito difícil. Eu, eu não conseguia ficar com o portão destrancado, eu tinha medo de sair na rua, mas eu tinha que continuar minha vida, né? Uhum. Aí, por mais que eu não tinha muita expectativa, por mais que eu fosse uma pessoa fracassada, né? Eu fui buscar, na época eu fui buscar para voltar a estudar, né? Eu prestei o Enem para entrar numa faculdade. Faculdade para mim era uma coisa muito distante, muito impossível eu fazer faculdade por questões financeiras e enfim. E eu acho que foi no próximo ano já eu entrei na faculdade de recursos humanos, consegui emprego na área, enquanto eu fazia faculdade. Então, assim, eu já comecei a me enxergar como uma pessoa melhor, né? A Suiane que eu via uma pessoa totalmente frágil e fracassada, eu já comecei a ver como uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, né? E quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer curso de designer de sobrancelha, que foi um divisor de águas realmente na minha vida. Que foi em 2012. É, eu sou filha de cabeleireira, né? Você sabe, a minha mãe é cabeleireira desde pequena, eu cresci dentro do salão. E por mais que eu e as minhas irmãs crescemos dentro do salão, ninguém quis seguir a profissão dela, né? Mas se teve uma coisa que eu sempre gostei, era de sobrancelha. E na época estava muito em ascensão a sobrancelha. E começou a ter bastante procura por designer. Porque até então só tirava a Sim, só sobrancelha. tirava a sobrancelha, isso. Fazer o curso, eu lembro que foi na época de final de ano. E o primeiro sábado que eu atendi, eu ganhei R$ 150. Nossa. Primeiro sábado que eu comecei a atender para fazer sobrancelha. E é uma história que eu conto para as minhas alunas, porque assim, bom, dá para ganhar dinheiro então, né? R$ 150 há 12 anos atrás era muito, há 8 anos atrás era dinheiro, até hoje em dia é dinheiro. Então é uma Sim. história para as minhas alunas. E foi assim, eu conciliava o meu trabalho, trabalhava na área de RH quanto na área financeira, com a minha carreira de designer de sobrancelha, né? Você estudava, trabalhava com RH e fora isso você fazia sobrancelhas. Sobrancelha à noite e aos sábados, né? Isso foi durante 5 anos, né? Só fazendo designer. Aí começou a procura por micropigmentação, né? O trabalho de micropigmentação começou a crescer. E também era outra coisa que tinha palavra impossível na frente, por que não fazer esse curso de micropigmentação? Só Olha, que você mais está falando aí, eu tô me arrepiando, porque eu li um depoimento de uma moça hoje. Eu assim, eu ainda não tive a oportunidade de falar com ela, mas eu vi a foto dela, jovem, e ela colocou assim: eu estou tentando juntar dinheiro para sair da relação abusiva, olha, só que eu nunca estudei nada. Eu acredito que eu não tenho capacidade, eu não tenho chance de ter um trabalho, né? E pedindo ajuda, pedindo para alguém dar sugestão. E eu até coloquei a pergunta para ela, mas por que não estudar algo, né? Por sim. que não ir em busca de algo? É que quando a gente está nessa situação, né, de violência, a gente não tem expectativa de vida. A gente se acha um lixo, a gente se acha que a gente não é capaz de estudar, não é capaz de crescer profissionalmente, a gente se acha um lixo. Sim, exatamente. É essa a função dessas lives Mulheres que Inspiram. Entendeu? É levar as mulheres, nós, a entender que a vida pode ser mais. A violência não é a gente, nós estamos na situação, mas ela não é a nossa Sim, vida. é verdade. A gente só está passando por aquilo, mas não é a nossa vida. Não. Sim.
Aí, então, continuando, em 2017, eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. E para mim também era impossível, porque eu não tinha dinheiro. E então eu fiquei muito tempo procurando um curso que desse para eu pagar. E é um investimento muito alto, porque o curso é caro, os materiais são caros. Então, para mim era impossível. Para mim era impossível. Mas sempre tinha uma coisa na minha cabeça que era o meu futuro e eu não poderia desistir dele. Então eu fui atrás, eu achei uma escola em Campinas que parcelava o curso em 10 vezes. Então eu parcelei lá no cartão em 10 vezes. Só que nesse meio tempo eu já comecei a fazer micropigmentação. Eu fiz na Dani, nossa prima, eu postei na época, fiz uma outra prima minha, a Priscila, também postei na época e já começou a ter procura, mesmo antes de terminar o curso. Sim. Então, quando eu terminei o curso, que o pessoal viu que eu estava capacitada para fazer o trabalho, aí a minha agenda encheu, graças a Deus. Só que ainda assim eu conciliava os dois trabalhos, né? O trabalho de RH e eu agora também, e depois a micropigmentação. Então foi uma época bem corrida, uma época muito importante para mim, e eu vi que era possível eu realizar sonhos, porque eu estava ganhando dinheiro, eu tinha o meu salário e tinha mais essa segunda profissão. E o que que eu fiz com esse dinheiro? Eu investi tudo em mim. Falei, não, eu vou procurar mais curso e depois eu vejo o que eu faço, né? Eu já tinha a minha casa, que eu consegui uma casa pelo governo, e falei assim, não, deixa a casa para reformar depois. Então eu fui investir em mim. Fiz Uhum. vários cursos, participei de congressos. E aí foi quando eu tive que decidir, né, entre a carreira de micropigmentadora e a carreira de recursos humanos. Mas a carreira de micropigmentadora era, assim, era o que mais estava rendendo na época e era o que eu mais gostava. Uhum. Não é só dinheiro, né? O dinheiro é importante. Mas a gente tem que estar feliz Sim, mais. E sim. eu conversei com o meu chefe na época. Foi assim, eu tenho um carinho muito grande dele. A gente conversou e ele falou assim: vai, Su, se der certo, você volta, a porta vai estar aberta. Olha que Então legal. eu fui com mais segurança ainda, porque a gente tem medo de trocar o certo pelo duvidoso, Sim. né? O meu salário estava lá garantido todo mês. E a sobrancelha? Até quando eu ia ter cliente? Então eu saí do meu trabalho e desde então eu trabalho para mim. Já faz 3 anos e não parei de investir em mim, que é muito importante. Estou sempre fazendo curso. E aí surgiu um segundo sonho, né, dentro dessa área, que era ministrar. Então, também busquei, fui atrás de muito curso caro de coach, um curso muito caro, né? Um curso de coach, um curso de mentoria para você poder estar apta para você ensinar as pessoas, você sabe como é. E Sim. aí eu fui para Goiânia fazer um curso de coach com a Larissa Lobo. Depois eu fiz com a Renata Barcelli. Depois eu fiz com a Alain Spadoni. Então, assim, são os melhores no Brasil no ramo da micropigmentação. Então, assim, são coisas que eu jamais pensei em viver na minha vida. Uhum. São coisas que para mim era impossível, totalmente possível, porque eu não tinha nenhuma, como eu falei, expectativa de vida por causa de tudo que eu. Sim. Pois é. E olha hoje, né? Como que você tá, né? Hoje eu tenho, depois, né, de muito investir em mim, eu comecei a investir na minha casa, né? Ainda falta muita coisa para fazer, mas eu tenho minha casa, eu comprei meu carro, tenho o carro que era o meu sonho, não é um carrão, mas o carro que eu sempre sonhei em ter. Meu carro já está quitado. Eu ajudei meu filho a comprar o carro dele, eu paguei praticamente metade do carro do meu filho. E sempre também que ele precisa de mim, tanto para ficar com as meninas ou financeiramente. Graças a Deus eu tenho como ajudar o meu filho, eu tenho como ajudar a minha família, né? Meu pai e a minha mãe também são autônomos e
Às vezes entra dinheiro, às vezes não entra, ainda mais nessa pandemia, né? Graças a Deus eu posso ajudar eles, posso ajudar minha mãe, meu pai, meu filho, e graças à minha profissão. Ô, Fernanda, acho que uma coisa que a gente pode salientar, que eu vejo também acontecendo muito, infelizmente, é que você teve o apoio da sua mãe, Muito, né? muito, E que às vezes as mulheres não têm. Infelizmente, é triste, mas às vezes as mulheres não têm o apoio da família. E eu sim, também tenho que agradecer muito, porque eu também estou tendo o apoio da minha família, né? Porque a minha história também ficou complicada, porque eu fugi, né? E eu tô recomeçando do zero tudo, né? A minha carreira profissional, tudo. sim, Então, se não fosse eles, também eu não teria conseguido essa reviravolta, né? Acordar desse sono, reconhecer, aceitar, para poder dar a volta por cima. E eu também faço esses cursos de mentoria, de coach, porque eu acho que, assim, o que eu quero, o meu objetivo, é com muito carinho e acolhimento, levar esse despertar para a mulher, né? Que ela pode voltar a estudar, que ela pode sair, que ela consegue. É difícil, tem um monte de dificuldade, mas que é possível, sim, né? não, E o apoio da família é fundamental para que as mulheres consigam essa superação. sim, minha mãe, ela nunca desistiu de mim, né? Pior momento, minha mãe é complicada. Ai, você fala, eu também fico aqui emocionada. Ai, graças a Deus eu tenho minha mãe. Minha mãe é um grande exemplo para mim. Sim, é isso mesmo. Graças a Deus a gente tem elas, né? Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, e a sua mãe também é uma pessoa maravilhosa, com uma história de vida linda, de muita luta, né? E nunca desistiu de vocês, né? Minha mãe nunca desistiu de mim. Eu lembro que teve um dia que ela tava triste comigo e eu sentei na beira da cama e eu falei assim pra ela, eu falei, mãe, um dia a mãe vai ter muito orgulho de mim. E hoje eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de mim. E ela merecia, né? Esse orgulho, porque ela sofreu muito por causa de tudo que eu passei. Eu acho que a mãe sofre mais do que a gente, né? Quando a gente vê o filho sofrendo, eu acho que dói mais na gente do que no filho. E minha mãe merece todo esse orgulho que eu dou pra ela hoje. Com certeza, é isso mesmo. E hoje você tem duas netas. Duas coisas mais gostosas do mundo. Você vê? Casou cedo, a gente assim, às vezes não entende o que Deus quer da gente, né? E aí só quando o tempo passa é que a gente vai entender. Agora você tem a oportunidade de vivenciar, né? Duas netinhas. Ah, elas são. A Helena é tudo. Agora tem a Heloísa. Mas a Helena ela veio primeiro e a Helena é tudo pra mim. É o amor que a gente não explica. Amor de vó é maior que amor de mãe. Ah, eu Quando a quero. gente Olha, eu não quero sentir esse amor por enquanto, não, hein? Eu quero que. tem Espera mais um pouco. e graças a Deus também meu filho só me dá orgulho. Meu filho trabalha também desde os 15 anos, apesar dele também ter sido pai muito jovem, né? E meu filho também só me dá orgulho. Graças a Deus eu não tenho do que reclamar. A tua nora tá dizendo que a Helena tá te assistindo. Aí eu tava até agora com ela tava um grude. E meu pai teve que distrair ela para eu sair de lá, porque ela se saía de perto, ela chorava. Ela é minha ela é tudo pra mim. E agora a Heloísa, né? Que logo cresce pra gente aproveitar. Bebezinha ainda, mas também já tem todo o amor do mundo. Neto é a melhor coisa do mundo. Quantos meses tá a Heloísa?
A Helena tá com 1 ano e vai fazer 6 meses agora, 1 ano e 6 meses. E a Heloísa tá com 20 dias. Nossa, A que Heloísa bonitinho. mais Que alegria, né? Que alegria. Duas crianças, duas. todo mundo assim enfrentando a vida, né? Com tudo que passou e, e superando, né, Fernanda? É superar, é acreditar. Gente, não é porque a gente está passando por aquela situação que vai ser eterna. Como eu falei, eu me vi uma mulher fracassada. Hoje, graças a Deus, eu vi que tudo que eu passei foi o que eu tinha que passar. Eu não posso reclamar para Deus, eu sou grata a tudo que eu passei, todo o meu sofrimento. E hoje fez a mulher que eu sou. E então a gente não pode desistir da gente. A gente merece uma vida melhor. A gente merece ser feliz. A gente merece ter, sim, uma vida profissional boa, uma vida financeira boa, né? Não para esbanjar luxo, mas para ajudar a nossa família, né? É muito bom a gente poder ajudar a família no que precisar e graças a Deus eu sou grata a tudo que eu conquistei nesses anos. Eu tenho alguém te fazendo uma declaração de amor aí. É o André. Olha só que bonito, né? Ô, Fernanda, é isso mesmo, né? O que a gente mais quer. Você tá dizendo que eu tô bem pensativa, porque eu tô vendo aqui na câmera que eu tô com umas ruguinhas assim, sabe? Eu tô com umas Marca. ruguinhas, eu tô assim com os cabelinhos brancos aparecendo, sabe? E eu disse para uma pessoa hoje, né, que isso poderia me revoltar, porque eu perdi toda, vamos falar essa palavra perdeu. Você perdeu, eu perdi toda a minha juventude, né? E deixei de fazer tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, mas quando eu olho assim para minhas rugas e para os meus cabelos brancos, eu tenho orgulho, Sim, sabe? Eu tenho orgulho, eu tenho assim uma alegria tão grande, uma gratidão. Eu não tenho revolta, eu só tenho gratidão. Eu ainda tenho que caminhar uma escada bem grande, ainda tenho muitos degraus ainda. Mas assim, eu sou só grata, sabe? E eu tenho sim, certeza que Deus tem um propósito na minha vida, que não foi em vão, com certeza. né? É, E assim, é uma alegria ter você aqui para falar desse assunto, sabe? Para se abrir. O pessoal tá mandando um monte de elogio aqui, dizendo que você é um exemplo de vida. Obrigada, Parabéns pela profissional que você é. obrigada. Olha, uma amiga, a Rafaela tá dizendo aqui, todo mundo te elogiando um monte, assim, sabe? Isso é tão gratificante, né? É muito, graças a Deus. Eu devo também isso a um pouco à minha profissão. A minha profissão, eu sou bastante reconhecida aqui na cidade. Tem alguns lugares que eu vou e a pessoa, ai, você não é a moça da sobrancelha? Ai, eu adoro o seu trabalho. E bastante cliente eu recebo no meu estúdio. Muita cliente fala, olha, eu nunca ouvi falar mal do seu trabalho, por isso que eu vi. E eu acolho todas com muito carinho. Faço meu trabalho com muito amor, muita dedicação, porque é a autoestima da mulher e eu quero entregar o meu trabalho com excelência. E é por isso que, graças a Deus, eu recebo tanto carinho de tanta gente, tantas mulheres, né? Eu já perdi a conta de tantas clientes que eu já atendi nesses 8 anos trabalhando com sobrancelha, né? E 3 com micropigmentação. Muito grande. Ah, tudo isso. A Maísa está dizendo aqui que ela já perdeu até a identidade, porque ela é chamada a irmã da Suiane Mendes, que faz Pior. sobrancelha. Graças a Deus eu sou bastante conhecida aqui. Até uma amiga minha, uma vez, ela foi numa lanchonete e a moça falou assim: Você não é amiga da Suiane? Conhece bastante. Mas assim, vocês três são maravilhosas, né? Maísa, a Suzy, né? As- Ô, Suzy, a senhora fique sabendo que a senhora vai ser convidada para a live também, viu? A senhora Fácil, também vai.
vai receber um convite de superação aí, de superação de dificuldades, viu? É verdade. A Suzy também tem uma história muito bonita. Agora ela se encontrou. Tá fazendo o nome dela, também está sendo reconhecida, graças a Deus. É uma família abençoada, né? Uma família de empreendedores, né? Sim. Vocês, o Fer, o tio Matheus também, todo mundo se virando, todo mundo, né? Lutando para. Eu tenho muito orgulho de todos da família. É isso aí. Fernanda, falta alguns minutinhos, né, para a live encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para Sim, essas mulheres, né? Tanto para as meninas que engravidam, muitas vezes elas engravidam muito cedo e aí se envolvem naquele relacionamento, naqueles cuidados com o filho, acabam deixando a sua vida, não vão estudar, né? Não vão, fica nessa dependência de não trabalhar, de não ser independente. E tantas outras que passam a questão da violência, né? Que mensagem você deixaria para elas? bom, eu espero que a minha história sirva de exemplo, sirva de inspiração. É o que eu sempre falo quando alguém vem me falar, ai, fulano engravidou muito cedo. Aí eu falo, olha, eu também engravidei muito cedo. A gravidez, né, precoce não atrapalha a vida, ela só adia os planos. Eu entrei para a faculdade, eu tinha 25 anos. Eu comprei o meu primeiro carro, eu tinha, sei lá, 34 anos. Então foi tudo muito tarde, mas não atrapalha. O filho é uma bênção e não é porque a gente tem o filho que a gente vai desistir. A gente vai, né, correr atrás dos sonhos, sair da zona de conforto, né? É muito bom ficar lá dependendo de pai, dependendo de mãe. Acho que a mulher tem que ser dona de si, a mulher tem que correr atrás dos sonhos e fazer o que tem vontade de fazer, trabalhar onde quer trabalhar, né? Porque então assim, lutar pelos sonhos, porque não é impossível, gente. Eu fiz muita coisa que eu julgava ser impossível e eu fiz. Então, hoje para mim nada é impossível, porque tudo depende de mim, tudo depende do meu esforço, e eu esforço, eu corro atrás e eu consigo. Então, se eu consigo, eu acho que qualquer uma consegue. O que eu passei e hoje eu, né, não sou a melhor pessoa do mundo, não quero ser soberba, mas tudo que eu passei, eu tenho que agradecer a Deus por servir de exemplo para muita meninada aí. Com certeza. A sua história é linda, linda. Eu tô assim arrepiada aqui, sabe? Com certeza também me inspira, me motiva a continuar. Ó, o Fernando tá assistindo a gente aí, ó. Ah, Fer, Fernando, beijo, tá a saudade. família inteira aí assistindo a gente. E assim, é muito grata mesmo de ter você, muito grata assim de Deus ter despertado no meu coração de fazer esse trabalho para poder ouvir essas histórias, para poder compartilhar com outras pessoas Sim, né, que estão aí em situação de tristeza, de depressão, ainda mais agora com essa pandemia, né? Muitos relacionamentos que já eram ruins estão muito pior choraram. e a mulher ela acaba deixando de viver a sua vida pelo outro, né? E ela acaba perdendo toda a sua conquista, o seu sonho e tudo mais. E então, assim, eu estou muito feliz mesmo, viu, Fernanda? Muito obrigada por você compartilhar a sua história Eu aqui. agradeço o convite. Eu quero que esse projeto vire um livro, um e-book, um livro futuramente. Com certeza a sua história vai estar nele, tá? Bom, Para a fico gente assim, inspirar muitas mulheres a superar as suas dificuldades, seja ela qual for. sim, com certeza, porque tudo é possível superar, né? Isso. Tá todo mundo te falando parabéns aqui, eu tô até emocionada. Muito... E é Obrigada pelo. isso. E aí, assim, vocês aí, né, as pessoas que estão assistindo agora, sabe que a gente está aí à frente desse projeto. Se vocês souberem, conhecerem mulheres que estão passando essas mesmas dificuldades, né, pode indicar lá o meu Instagram, tanto para participar
com relação eu coloco umas postagens de despertar, né, para que a mulher possa entender a sua relação e também para futuros atendimentos. O meu trabalho é psicoeducativo, eu não sou psicóloga, é um trabalho de mentoria, né, que eu ajudo a mulher a se encontrar nas suas habilidades, organizar a sua rotina de vida, ter de novo entusiasmo para conquistar um trabalho, voltar a estudar. E eu quero, assim, muito ajudar muitas mulheres. Então, assim, eu agradeço demais mesmo, Fernanda, você está aqui. E eu espero que a sua vida seja, assim, cada vez mais linda. Mais linda, mais linda. Tá? Amém, de todas nós. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar em breve, ou aqui ou aí, para a gente dar um abraço bem apertado. Se Deus quiser, a hora que melhorar essa questão de pandemia, né? Eu, assim, eu tô com uma energia de vida que não cabe dentro de mim, né? Então, eu Ai, tenho uma vontade de visitar as pessoas, é uma uma vontade vontade das de pessoas ter. virem me visitar. Eu acredito, mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar aí. A gente adora ir aí, né? E se Deus quiser, em breve a gente vai. Tá bom. E aí eu convido todo mundo, toda terça, quinta e sábado tem uma live. Eu também faço alguns vídeos de inspiração com algumas histórias que eu solto de manhãzinha. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre violência para esse despertar, que eu acho que é o mais difícil. Despertar e entender a situação que vive para poder, a partir daí, criar coragem de superar. Parabéns. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui. Foi uma alegria muito grande. Beijo, beijo na Helena, na Heloísa, na sua mãe, minha tia linda. E eu aguardo a sua indicação para a próxima live. Vou Tá indicar, bom? deixar. Então tá. Beijo. Boa Beijo. noite. Boa A noite. live tá salva no IGTV e lá no meu canal do YouTube, tá? Tá Beijo. bom. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.